Oi, gente! Hoje eu estou aqui de um modo diferente. Hoje eu quero falar mais de mim com você. Para quem não me conhece, eu sou a Nathalie Reis, sou host desse podcast chamado Redescobrindo Deus. E hoje eu vim de uma maneira diferente, como eu falei. Por quê? Hoje eu vou falar sobre a minha fase com a Bíblia. E não foi uma fase só, foram várias fases. E aí eu queria falar isso para vocês porque eu tenho certeza que muitos passam por isso, né? E aí eu vou dizer como foi, as técnicas que eu usei, como o Senhor falou comigo. E é isso. Vamos lá? Vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo. Não necessariamente é o que vai acontecer com você ou o que aconteceu com você. Mas é o seguinte, a primeira coisa, gente, da minha vida foi falar que a Bíblia era coisa de homem, que eu não precisava ler. Falava, gente, essa é coisa de homem, foi homem quem fez, então não preciso ler. Isso até eu conhecer Jesus. Porque na minha casa sempre teve Bíblia, né? Sempre teve, sabe aquela Bíblia que fica lá encostadinha naquele salmo a vida inteira, enchendo de poeira? Era o que tinha na minha casa. E eu falava, cara, nada a ver, isso daí é coisa de homem. E essa foi a primeira fase da minha vida com a Bíblia. Eu olhar e falar, não é para mim. E aí eu conheci Jesus. Quando você conhece Jesus, vem junto quem? A Bíblia. E aí eu entrei numa fase de que eu precisava ler a Bíblia, porém, eu não conseguia ler. Porém, eu fiquei 2 anos, galera, 2 anos tentando ler a Bíblia. Eu começava a ler a Bíblia, olhava, parava. Passava meses sem abrir a Bíblia. E ali foi. Isso foi a segunda parte, segundo momento com a Bíblia da minha vida. Foi essa, de não conseguir ler. A terceira foi o seguinte, fui me apegando a Deus, e aí eu falei, não tem como conhecer Deus se eu não souber a palavra, né? E aí eu comecei a me cobrar muito em relação a isso. Só que ler a palavra não é só você abrir e ler como um livro qualquer. A palavra, ela é espiritual. A palavra, ela tem coisas históricas nela que acaba fazendo você não entender, né? E aí eu olhava aquilo e falava, Deus, eu nunca vou conseguir ler isso. Eu olhava e falava assim, sem condição. Eu não vou conseguir ler isso. Eu não entendo nada. Mas eu continuei. Porque ali eu tinha decidido que, independente se eu tivesse entendendo ou não, eu iria continuar. Porque eu estava determinada a entender o que a palavra estava dizendo. E aí, o próximo passo foi me apaixonar. Eu me apaixonei pela palavra de uma tal maneira, na verdade, me apaixonei pela palavra, não. Eu me apaixonei por uma história. Eu me apaixonei por Jeremias. Eu fiquei... E ali eu não quis mais sair. Ali eu falei, não, é aqui. É aqui. E fiquei naquela situação de ficar lendo Jeremias, e lia Jeremias, e lia Jeremias. Foi a primeira passagem que mexeu comigo, até porque eu estava num conflito muito grande de chamado, né? De entender o que é chamado, de entender qual era o meu propósito e o que era isso. E Jeremias falou diretamente comigo nisso. E ali eu comecei a entender, caraca, Deus fala. Caraca, isso é verdade. E ali eu li. Só que quando acabou Jeremias, eu fiquei, e agora, o que eu faço? E agora, o que eu faço? E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá para o Novo Testamento. Fiz uma salada, porque é isso, gente. Começar a ler a palavra não é você olhar, entender tudo e amar de primeiro, não. Não é. Eu lembro que eu abria a palavra assim, falava, e começava a ler, eu acordava de madrugada para ler, e eu começava a ler, queria dormir. Aí eu falei, Senhor,
Me ajuda a entender a tua palavra, me ajuda a fazer. E aí eu tive uma técnica, que isso eu uso até hoje. Antes de eu ler a palavra, eu coloco louvor num fone de ouvido, porque eu tenho um problema muito sério de que tudo tira minha atenção muito fácil. Cachorro latiu, passarinho cantou, tudo tira minha atenção muito fácil. Então, eu botava o fone de ouvido, boto até hoje, eu coloco o fone de ouvido, coloco o louvor, e ali eu começo a orar, até entrar na palavra. E aí, ali, eu comecei a desenvolver a minha leitura, a gostar de ler. Mas eu tenho que passar por esse processo. Eu não consigo chegar hoje, abrir a Bíblia e só ler. Não consigo. Eu tenho que fazer esse processo da oração e da leitura. Isso, gente, são várias etapas. Nem eu imaginei que para ler a Bíblia tinha essas etapas, né? E aí, o que aconteceu? Comecei a gostar, né? Como eu falei, eu tinha ido para Jeremias. Acabou Jeremias, eu fiquei perdida, porque, na verdade, eu não tinha um direcionamento, né, de como ler. Eu não tinha um direcionamento, assim, de o que fazer. Aconteceu Jeremias, eu fui em Jeremias e gostei de Jeremias. E hoje eu creio que Deus falou muito comigo, né? Hoje eu consigo enxergar isso através dessa passagem, desse livro. E ali eu fui catando coisas, até que eu encontrei um canal, porque eu sou muito curiosa. Eu tenho isso, eu sou muito curiosa. E aí eu olhava aquilo e eu precisava entender, gente, que fase que Davi passou que escreveu isso? Por que ele fez isso? Eu comecei a ficar meio assim. E aí o que eu fiz? Fui buscar. Ou no YouTube, comprei um curso do Hernandes Dias Lopes, né? Que é a panorâmica panorama do Antigo e do Novo Testamento. Foi esse que eu comprei. E ali eu comecei a ter uma visão. Aí eu falei, bom, vou ler isso daqui. Aí fui para 1 Samuel. Me apaixonei também. Me apaixonei por 1 Samuel, depois foi 2º, depois foi Reis, depois foi Crônica. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Me apaixonei de uma tal maneira que estava virando idolatria. Tem quando você vê umas séries que quando acaba você chora? Eu estava assim. Porque eu estava vivenciando, é como se eu tivesse naquela história. E assim a Bíblia faz com você. Você precisa insistir, você precisa fazer, você precisa começar. Eu nunca imaginei, quando eu comecei a palavra, que hoje eu poderia estar dizendo para você que eu não me imagino sem ler a palavra. Eu jamais conseguiria imaginar que a palavra ela fosse se tornar tão especial na minha vida. Porque quando a gente se converte, a gente escuta que a palavra ela é importante, mas a gente não vive isso. E viver a palavra é totalmente diferente do que você ouvir o que falam da palavra. E aí eu comecei o quê? Depois desse tour, comecei a virar a doida da Bíblia. Comecei a comprar todo tipo de Bíblia. Tudo que era tipo de Bíblia. Todos os tipos de traduções. Tudo que falava de Bíblia eu queria comprar. Já comecei a ficar o quê? Doida. Né? Porque a palavra, ela penetra, ela liberta, ela é assim, ela é reveladora, sabe? Ela revela de uma tal maneira que a gente precisa passar por isso para entender. E aí eu comecei a querer entender traduções, né? Por que fala de um jeito ou fala de outro, e aí eu comecei a comprar. E eu abria aquele montão de Bíblia. E botava uma do lado da outra. Só que, para pensar. Eu começando a ler a Bíblia, tu acha que eu ia conseguir dar conta de ler tudo? O mesmo versículo em todas as versões? E ainda mais em Bíblia, né? Porque eu, Nathalie, nada contra para a Bíblia no celular, no iPad, nada contra. Mas eu, Nathalie, não funciono com Bíblia online. Não funciona. Para mim, ela tem que ser manual, eu tenho que escrever, eu tenho que rabiscar, eu tenho que falar ali, escrever ali o que eu entendi. Então, assim, imagina, eu com 4 Bíblias né, em papel, ali. É óbvio que eu me perdia. Eu li uma coisa, quando eu chegava na outra,
já não entendia, já voltava, já esquecia. E é isso, gente, é sobre isso. Porque hoje eu entendo que a busca, ela é constante. E que você pode buscar 50 anos da sua vida. Você deixou um tempo de buscar, você esfria. Não é mesmo, ela precisa, você precisa consumir. Eu falo para o pessoal lá de casa, né, que a palavra para mim é uma necessidade. É como uma água. Inclusive, vou beber uma água aqui agora. É uma água que se a gente ficar sem, a gente morre, né? E a palavra realmente né? É a fonte de água viva, é o pão, né? Ela nos sustenta, na verdade, ela nos liberta nas nossas batalhas espirituais, porque, gente, como é que eu vou falar aqui com vocês? O mundo espiritual, ele é tão real quanto isso daqui que vocês estão vendo. Ele é tão real quanto isso. Quantas batalhas, quantas guerras que a gente bate cabeça, sabe? E não entende. Mas quando você lê a palavra, você começa a entender o caminho. Ela te revela, na verdade, a palavra ela é um manual. Ela é um manual, ela vai te dizer que decisão você tomar, quais são os teus princípios, quais armaduras você usar. Então, ali eu comecei a entender que a palavra para mim, a Bíblia para mim, era muito mais do que uma leitura que um cristão tem que ler. Mas era uma necessidade de vida. Aí você me pergunta, Nathalie, é sempre que você tem essa sede, essa vontade de ler a palavra? Eu vou te dizer não. Mas eu tenho a necessidade. Então, muitas das vezes eu tô com preguiça, muitas das vezes, eu não tô afim, queria ficar deitada, mexendo no celular, fazendo nada. Mas me incomoda, porque eu sei que o mundo espiritual, eu sei que o inferno, ele tá ali querendo te pegar, te prevalecer sobre a tua vida. Eu sei que Satanás tá querendo mostrar que você não consegue, que você não vai ler. E aí eu levanto e faço. Levanto. E aí se torna uma coisa maravilhosa. E hoje eu estou numa fase, sabe, assim, eu estou nessa fase assim, gente, olha que loucura. Olha que loucura. Como vai abrindo a nossa mente de acordo com o que a gente vai lendo. Hoje eu estou numa fase de pegar os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E pegar a mesma passagem e colocar uma do lado da outra. E completar, sabe? Porque antes, o que eu fazia? Eu lia um só. Se eu tivesse Mateus, eu ia ler Mateus, ponto. Mas aquela mesma passagem, ela tá em outros, né? E aí, eu não complementava. Não tinha, uma complementa a outra. E agora eu tô nessa fase de encontrar complementos na Bíblia, encontrar o que leva uma coisa a outra. E aí, eu tô nesse período e eu tô apaixonada. Eu estou, sabe, encantada, porque cada vez eu vejo realmente que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal, cara, de hoje. É surreal, ela é surreal, né? Então, eu vejo que Deus, ele tem, né? Ele tem um chamado para cada um, né? Ele tem as pessoas, né? Que ele diz... Eu falo assim que ele me escolheu, né? E se ele me escolheu para seguir, né? O propósito, eu preciso buscar. Então, isso é o que me motiva. O que te motiva a ler a palavra? A primeira coisa que você tem que pensar é o que vai te motivar, o que te motiva, o que você pretende, o que você quer, né? É por amor a Deus, é por não decepcioná-lo, é por saber que você precisa, é porque você tem uma profecia sobre a tua vida, é porque você tem falaram na tua vida que você vai pregar a palavra, que você tem um ministério a seguir. Qual é a tua motivação?
E a minha motivação, primeiramente, foi não decepcionar. Porque eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. E a minha primeira motivação foi não deixar o Senhor triste comigo. Foi nem eu aprender. Mas depois eu percebi que quem estava perdendo era eu. Porque ele, sem você, ele continua sendo Deus. Mas a gente sem ele, quem nós somos? Quem nós somos? A gente precisa se encher. Não tem como a gente trabalhar, entrar num campo de batalha sem entender a palavra, sem ler a palavra, sem orar. Hoje eu não consigo colocar outra coisa na minha vida como prioridade que não a oração e a palavra. Quando eu me vejo em algum momento, pela correria da vida, me empurrando a fazer isso, eu paro, respiro e falo, opa, não é isso que eu quero para minha vida. Eu tenho um chamado e eu tenho que cumprir. E aí eu volto e faço. Porque, galera, eu sei, a correria do dia empurra a gente. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa Nathalie que você está vendo aqui não começou assim. Essa Nathalie aqui veio de uma família sem base nenhuma cristã. Essa Nathalie aqui abriu a primeira vez uma Bíblia sem saber o que era, sem entender nada. Essa Nathalie que você vê hoje aqui, sabe, ela começou do nada e começou sozinha. Porque você só precisa de Deus na tua vida para você começar. Você não precisa esperar fulano, amigo, gente da família. Você só precisa querer e Deus para você começar. E assim, meu aniversário foi nesse mês, né? Passou. E eu recebi tanta mensagem de pessoas falando sobre inspiração, sobre vida com Deus, que aquilo me emocionou de uma tal maneira que eu falei, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Sabe, mas o buscar Ele faz você ser o que você nem imagina. O que as pessoas falavam para mim, eu falava, como assim? Pelo simples fato de você buscar, de você querer Ele na tua vida. E aqui eu quero deixar uma reflexão para você. Será que você não está batendo cabeça porque você não está cumprindo o que você tem que cumprir? Será que você não está batendo cabeça porque você tem deixado outras prioridades suprir esse relacionamento que é uma necessidade para a nossa vida? Porque quando a gente tem um propósito, se a gente não seguir, a gente bate cabeça. E aí, irmão, não adianta. Não adianta reclamar, não adianta dizer, Senhor, por que eu estou passando por isso? Olha quanto tempo eu estou nisso. Olha isso. Então, para pensar. Começa sem ninguém. Começa do nada. Abre sem entender. Mas insista. Continue. E eu posso te garantir, por experiência própria, quem você vai se tornar. Eu posso te garantir que você será outra pessoa. Que a palavra ela vai te libertar, ela vai te restaurar, ela vai te renovar. E é isso que eu quero dizer para vocês. Então é sobre isso. É sobre a palavra de Deus na sua vida. Eu quero deixar essa reflexão com vocês. Quero que vocês deixem no comentário aqui a sua experiência. Você vai pegar, vai começar a ler, e aí você vai voltar nesse vídeo e vai dizer pra gente como tem sido a tua experiência com a palavra. E conta pra gente também como foi, se você já está lendo a palavra, se você já passou por isso, comenta aqui também pra gente como é que foi o seu relacionamento com a palavra.
E outra coisa, galera, não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de curtir, tá bom? Beijo!